Ô Rose, você quer nos contar algo sobre a Operação Ouro Verde, esses depoimentos de hoje? Eu acho que não, o Thiago já falou tudo. São daqueles dois funcionários da prefeitura, o ex-diretor da saúde, onde foram encontrados 1.200.000 em dinheiro na casa dele, dinheiro vivo, que ele disse que não era dele, que era do primo. Então, isso que eu ia falar para você. A gente ouviu isso dele, que era uma fazenda que tinha vendido, que ele veio aqui falar isso daí. Ele conseguiu provar isso? Ainda não. Bom, pelo menos que a justiça tenha colocado para nós, ainda não, né? Não, né? Ainda não, ele vai ter que comprovar. Agora, sim, o delator e tudo que coloca, às vezes, é que o Anésio, ele estava muito enrolado. Ele receberia 25.000 de propina por mês e uma promessa de receber 1.200.000, né? E que ele faria aí a liberação das notas para a Vitale. Sem checar, sem nada, exatamente, né, porque o grande problema, e isso nós falamos com o secretário na época, por que OS, todo mundo fala de OS, né? Uma OS bem fiscalizada, Zezé, não tem jeito de entrar corrupção. Agora, uma OS mal fiscalizada, logicamente, vai ter corrupção. E o problema das OS é que não são bem fiscalizadas. Qual que é o grande... É fácil montar um esquema com elas, né? Se for uma OS desonesta, monta esquema facinho. Porque você veja, como que a prefeitura, e isso ninguém conseguiu nos responder até hoje. E você pagava lá 1.000 exames, por exemplo, um número hipotético. Quem garante que esses 1.000 exames foram feitos? Não tinha auditoria, não tinha. Então, pode ser que a prefeitura tenha pago nisso que eles ganharam também, né? Era exatamente nisso. Em exames, o próprio Ministério Público colocou isso na denúncia, que pagou-se, primeiro, o superfaturamento dos valores dos exames. O segundo foram exames que foram lançados, mas que muito provavelmente não foram feitos. Então, assim, é um absurdo. Aquela história, quando você não tem uma auditoria, você não tem uma gestão séria e você não tem fiscalização, Zezé, não tem como ter seriedade. E aí vai pro ralo da corrupção mesmo. E essa história. Então, vai ser mais uma etapa aí da Operação Ouro Verde, que vai aí é nesse ponto que a gente fala que dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Porque se pagou por uma coisa que não foi realizada, né? É claro que tem que ter vistoria, tem que ter fiscalização, e a Câmara estava dormindo também, os vereadores. Agora, tem um componente um pouquinho, um agravante, como você diz, em processo judicial. O cara que era responsável pela prestação de contas fazia parte do esquema para fazer vistas grossas. Então, não tinha fiscalização, como a pessoa que tinha que fiscalizar, justamente o Anésio, né? O trambiqueiro. Justamente o Anésio, que é um dos depoentes, ele fazia parte do esquema para receber dinheiro de propina e fazia vistas grossas. Tudo que vinha, as notas fajutas, ele dava ok. Então... Vocês percebem que, no fim das contas, é sempre a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito? Lembra o que o Ministério Público disse na época do Hélio acerca das compensações, né, das contrapartidas para os empreendimentos imobiliários? O que acontecia? Tinha que pagar X em compensação. Eles iam lá, negociavam, pagavam X, 50% de X, que para eles era um bom negócio, né? E o outro lá enfiava esse 50% de X no bolso. Pronto, ficava bom para todo mundo. No fim, é sempre assim, né? É verdade. Meninas, precisamos fazer... Eu sei que você vai para o intervalo, mas eu queria falar do Camprev, Zezé, você viu? Nós fizemos hoje uma matéria mostrando que o Ministério Público, o doutor Ângelo Carvalhais, entrou com procedimento na Justiça, porque o Camprev, que é o Instituto dos Servidores Municipais de Campinas, pode ter tido um prejuízo aí, Zé, de investimento de 15 milhões. Ou seja, o doutor Campos, que era o ex-presidente do Camprev, investiu num fundo que iria, por sua vez, investir no hotel de luxo, no Rio de Janeiro, com ações que hoje valem R$4. Já deve ter perdido, no mínimo, 4 milhões de reais. Lembrando que é esse instituto que a Prefeitura de Campinas coloca todo ano, Zezé, 500 milhões para poder sustentar as aposentadorias. Pode um negócio desse? Quer dizer, esses 500 milhões, é muito importante que a população saiba do que a gente está falando aqui. Esses 500 milhões são 500 milhões que poderiam ir para as escolas, poderiam tapar buracos, mas não. Eles são usados para cobrir um rombo
porque o Instituto ele não dá conta de pagar as pensões e benefícios para quem é de direito. E as aposentadorias, né? Agora... E o Camprev está sob suspeita faz muito tempo. Nossa Senhora. Gente, agora, mas imagina você investir num fundo, Zezé. E o que tem de fundo? Ele falou, Rose? Ele disse que ele tinha a anuência da CVM. Ele falou, se a CVM disse que esse fundo era um fundo factível, sério, como que eu posso duvidar da CVM? Esse é o truque. Eles falam que na época parecia um bom negócio. Exatamente. Então eles conseguem fazer a manobra que quiser e depois dessa desculpa furada aí. Pois é. O fato é que você nunca vê, seja o Camprev, seja o fundo de pensão da Petrobras, seja o fundo da Petros ou do Postales dos Correios, você nunca vê um ano que o pessoal fala, olha, nós investimos aqui e ganhamos absurdo. Agora, o que o promotor está investigando é que eles pagaram valores das cotas superfaturados. Aí não tem a ver com se o seu fundo ele é ou não pior, saudável, né? Ele, né? Que é pior. Sim. Então, o doutor Ângelo, ele aí já entrou... Aí é mau caratismo, é crime. É crime. E é o que o promotor acabou colocando, né, na decisão dele. A prefeitura, Zezé, já entrou com uma ação. O Marionaldo, que é o Maciel, que é o ex-presidente do Sindicato dos Servidores, deu entrevista ontem, dizendo que ele entrou com uma ação para poder tentar reaver pelo menos esses 4 milhões aí que poderia perder, né? Agora é um prejuízo grande. Nossa.